Olá pessoal, meu nome é Laira Milena, eu sou integrante do grupo PET Engenharia Elétrica e hoje vamos dar início ao minicurso de Arduino básico. O minicurso vai focar na parte mais básica de Arduino e ele vai ser dividido em 3 partes com 9 aulas. Para todos que se inscreveram nas últimas semanas, será enviados e-mails informando sempre que for publicada alguma aula e também vocês poderão enviar dúvidas para a gente por esses e-mails e para marcar aulas para tirar dúvidas. Ao final do minicurso serão disponibilizados questionários para validar a participação de vocês. Esse questionário deverá ser respondido até 21 dias depois do término do minicurso e ele será usado para gerar os certificados. Bom, pessoal, para realizar o minicurso nós vamos usar um programa online, que é o Tinkercad. Esse programa vocês podem acessar pelo link que vai ter aqui na descrição ou simplesmente no Google e escrever Tinkercad. Vocês entrem nesse aqui. Quando vocês entrarem, ele vai abrir nessa página, que é a página inicial dele. Ele é um programa do Autodesk. E se vocês já utilizaram esse programa, vocês podem simplesmente vir aqui e entrar e ele vai entrar direto no que vocês já têm. Caso vocês nunca tenham utilizado esse programa, vocês têm que vir aqui em inscrever-se. Aqui ele vai perguntar qual é o tipo de inscrição, vocês vão em criar uma conta pessoal. Aqui entrar com e-mail. Aqui ele vai pedir para colocar qual é o país, o mês de aniversário, o dia, o ano. E daí vocês coloquem em avançar. Aqui ele vai pedir para colocar o e-mail de vocês. E aqui ele vai pedir para vocês criarem uma senha. Como eu já uso esse e-mail para acessar, ele aqui diz que já foi registrado, mas para vocês não vai aparecer esse aviso. Daí aqui ele pede para vocês criarem uma senha, aqui ele só diz o que é que tem que ter nessa senha, vocês dão uma lida para criar certo, mas não tem muito mistério. E aqui vocês devem apertar nesse quadradinho para dizer que concordam com os termos de serviço do Tinkercad. Daí vocês leiam esses termos aqui, mas caso vocês não concordem com os termos, vocês não vão conseguir acessar o site. Depois disso, vocês vêm aqui em criar conta. Quando vocês criarem a conta, vocês vão receber um e-mail para confirmar que a conta foi criada e vocês vão ir direto para a página a seguir. Bom, vocês vão entrar nessa página aqui e como vocês podem ver, o Tinkercad ele não é só para circuito, vocês podem criar projetos, formas 3D, várias coisas, então ele é bem útil para várias outras coisas além de circuitos. Mas como nós queremos fazer circuitos, vocês vêm aqui em Circuits e aqui ele vai aparecer esses dois e vocês vão vir aqui em criar novo circuito. Bom, vocês serão direcionados para essa página. Daí nessa página, o que vocês têm? Vocês têm a área de trabalho de vocês, que é essa aqui. Aqui do lado vocês têm os componentes, como vocês podem ver, tem resistor, LED, botão. Aqui a gente tem um filtro, aqui ele está filtrado como básico, que está mostrando apenas os componentes básicos, no caso. Mas vocês podem trocar, podem colocar todos. E aqui tem outros filtros, vocês podem colocar Arduinos e também podem criar filtros. Aqui em pesquisa, vocês podem pesquisar algum componente que vocês queiram. Daí, no caso aqui, eu coloquei o Arduino e aqui tá aparecendo o nosso Arduino Uno. Para vocês colocarem ele, vocês clicam nele. Vocês clicam nele e arrastam aqui para a área de trabalho. Como vocês podem ver, eu consigo mexer ele e tudo mais, posicionar onde eu quiser. E daí vocês escolhem o lugar que vocês quiserem colocar e depois cliquem de novo que ele vai ficar posicionado ali. Vocês podem clicar em cima dele e daí aqui vocês podem colocar o nome, eu vou deixar como um mesmo.
Ou caso vocês queiram excluir ele, que ele tá aqui, mas vocês colocaram errado e não querem mais ele aí, vocês podem clicar nele e vir aqui nessa lixeirinha. Ele vai perguntar se você quer mesmo excluir, e você coloca OK, que ele vai sumir. Bom, além do Arduino, nós temos aqui a Protoboard para fazer os circuitos. Às vezes pode demorar um pouquinho para ele carregar, mas isso depende da internet de vocês, mas ela vai aparecer, você só tem que esperar um pouquinho. Daqui vocês podem colocar o nome dela e tudo mais. Aqui nós temos os resistores. Vocês podem encaixar eles. E se vocês clicarem em cima deles aqui, ó, vocês podem mudar a resistência deles. E aqui tá em kilo-ohms, vocês podem mudar para ohms, nano, mega. Para conectar a protoboard nos dispositivos, vocês podem ver que quando vocês vão em cima de algum dos buraquinhos dela, vocês conseguem puxar um fio e podem conectar onde vocês quiserem. Aqui daí vocês podem trocar a cor, se vocês clicarem em cima dele, vocês podem escolher vermelho, qualquer cor que tem ali, e ele vai mudar. Para simular, vocês podem ver que é bem simples, bem intuitivo, porque tem aqui iniciar a simulação depois que o circuito estiver pronto. Mas ao decorrer do minicurso vocês vão vendo mais aplicações do Tinkercad e como ele funciona e outras coisas. Bom, agora nós vamos seguir para ver mais sobre o Arduino mesmo. Aqui nós temos o Arduino, como nós vimos antes. Ele é um dispositivo que ele é utilizado para facilitar o desenvolvimento de projetos, já que ele tem várias funções aqui, que se você fosse construir do início, ficaria muito complicado, o projeto ficaria muito grande e poderia ter muitos erros também. Então, ele facilita bastante. Ele é composto por um microcontrolador, que vocês podem ver, essa plaquinha aqui. Ele utiliza linguagem de programação C ou C++, que a gente vai ver a seguir. Também ele possui vários sensores aqui que possibilita a interação com outros dispositivos, por isso que o Arduino é um dispositivo muito usado por várias pessoas para vários projetos diferentes e ele tem inúmeras utilidades. Bom, o Arduino ele também pode ser de vários tipos. Esse que vocês estão vendo aqui é o Arduino Uno, mas a gente também tem vários outros tipos de Arduino. Nós vamos utilizar mais o Arduino Uno mesmo. Aqui nós temos ele, como foi falado antes. Eu vou explicar um pouquinho sobre os pinos do Arduino. Os pinos são esses aqui. E cada um deles, tem uma função, vamos dizer assim, não exatamente específica, mas aqui nós temos os pinos de saída, que são os power, como vocês podem ver aqui. Cada pino desses tem uma função. Aqui nós temos o pino de 3,3 volts, que ele é usado para alimentar placas que utilizem 3,3 volts, caso for conectado a algum sistema que precise dessa tensão, e daí utiliza esse pino. Depois dele, nós temos o que utiliza de 5 volts, com a mesma função do outro. Logo abaixo dele, nós temos dois pinos terra, que é o GND. GND é os pinos terra, e aqui a gente tem outro também. Todos eles podem ser utilizados como terra, são todos conectados uns nos outros, todos funcionam da mesma maneira. Aqui nós temos o VIN, ele é a entrada de tensão e a alimentação da placa. A alimentação da placa pode ser feita via USB, que é esse aqui, que ele pode ser conectado ao computador e tudo mais para ser alimentado a placa. A placa também pode ser alimentada por uma fonte nesse dispositivo aqui. Vocês podem pegar a fonte de tensão e conectar aqui e alimentar a placa. E também vocês podem, caso o circuito de vocês esteja sendo alimentado por uma fonte, vocês querem que essa mesma fonte alimente ele, vocês podem conectar nesse pino aqui, o VIN. Ele é utilizado para alimentar a placa igual aos outros.
Além deles, nós temos esse pino aqui, que ele é uma extensão do pino de 5 volts, ele pode ser usado para medir, saber se realmente tem 5 volts aqui que está alimentando. Vocês podem usar para ver se realmente tem, e também pode ser usado para alimentar alguma placa que utilize 5 volts, porque ele aqui tá saindo 5 volts dele, no caso. E tem o reset aqui. O reset ele vai reiniciar a placa. Se vocês utilizarem a placa inteira, todo o programa que foi programado nela e tudo mais, vai ser reiniciado. Mas ele também pode ser reiniciado por esse botão. Esse botão aqui é o botão do reset também. Se vocês apertarem ele, a placa vai reiniciar. Bom, isso são os pinos de saída. Além deles, a gente tem os pinos digitais. Os pinos digitais são 14 pinos. Eles funcionam tanto como entrada tanto como saída para ser utilizado no programa. São os pinos que vocês vão conectar na protoboard depois quando a gente for fazer os circuitos. E além disso, como vocês podem ver, alguns deles, eles têm essa ondinha aqui do lado, que essa ondinha são pinos que podem ser utilizados como saída PWM. E aqui vocês podem ver, tá escrito digitais, são os pinos digitais, PWM e a ondinha ali do lado, que mostra que esses são os pinos de saída PWM. Além disso, nós temos aqui mais um terra, que eu falei antes, o GND. Aqui nós temos o AREF, que é a referência para as entradas analógicas, e aqui nós temos as entradas analógicas, que são 6, como vocês podem ver. E esses são os pinos do Arduino. Outra coisa que vocês podem utilizar aqui no Tinkercad é para girar os componentes. Como vocês podem ver, o Arduino tinha girado aqui para mostrar para vocês. E para girar, vocês apertam no componente que vocês querem girar e vocês vêm aqui nesse íconezinho aqui do lado, que é o girar. E daí ele vai girando, vocês podem colocar na posição que vocês querem. Eu vou colocar ele de volta na posição inicial e vou arrastar aqui pro lado. Bom, agora que a gente viu um pouco sobre o Arduino, tudo mais, a gente vai fazer um circuitinho para entender bem como é que funciona esse negócio de entrada e saída dos pinos, para vocês também entenderem melhor. Tá, para isso a gente vai precisar pegar uma protoboard aqui. Vocês coloquem onde acharem melhor. E o circuitinho que a gente vai montar é um circuitinho de 2 LEDs com um botão. Para esse circuito, a gente vai precisar de um resistor ligado ao terra, que é o nosso GND, e ligado ao LED, para que o LED não queime. E o LED tem que ser ligado a um desses pinos. E o botão, a gente vai precisar do botão também ligado a um resistor, ligado ao terra, mas também ligado a um dos pinos e também ligado a uma alimentação de 5 volts, para que ele possa funcionar. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai pegar o resistor aqui. Os resistores que serão ligados aos LEDs, vocês apertam em cima deles. Eles têm que ser de 220 ohms. Vocês podem ver que aqui ele já mudou a cor, porque ele colocou a cor no padrão de cores que seria para um resistor de 220 ohms. Daí a gente pega outro. O resistor 2 também para o outro LED vai ser de 220 ohms. Bom, agora a gente vai colocar um resistor para o nosso botão. Esse resistor, ele tem que ser de 10 kΩ. E pronto, nós já colocamos os nossos resistores. Os nossos resistores, eles têm que todos estar ligados a um terra. Daí, o nosso terra, como foi falado antes, é o GND. Então, vocês puxem, cliquem nele, puxem um fio até aqui e pronto. A gente vai deixar na cor verde, porque o terra normalmente é verde. Então, tudo certo. Agora, todos esses aqui estão sendo alimentados por um terra. Bom, agora nós vamos colocar o nosso LED. Vocês venham aqui, peguem o LED. Uma das perninhas do LED deve ser ligada
ao nosso resistor. Como toda essa fileira está conectada, vocês podem colocar ele em qualquer posição dessa fileira. Vamos pegar o outro LED, fazer a mesma coisa. E aqui vocês também podem mudar a cor do LED. Colocar azul. Pronto, aqui a gente já colocou nossos LEDs. E aqui a gente vai pegar o nosso botão e vai conectar. Uma das perninhas do botão deve ser conectada no LED. Lembrando que vocês têm que sempre cuidar que essas fileiras são sempre conectadas. Então, o botão vocês têm que colocar num lugar onde não aconteça um curto. Se vocês colocarem ele aqui no meio, ele vai ficar em curto, duas das perninhas dele. Então, vocês coloquem ele sempre numa posição que não fique em curto. Que no caso seria assim. Depois de colocar todos os nossos componentes aqui, agora nós temos que fazer as ligações com o Arduino. E como é que essas ligações vão funcionar? A primeira coisa que nós vamos nos concentrar vai ser nos pinos digitais, esses aqui. E nós temos que pensar se nós queremos que esses pinos eles funcionem como entrada ou que eles funcionem como saída. E como nós vamos saber o que nós queremos, se é entrada ou saída? Nós temos que pensar que a saída ela vai nos fornecer uma informação, vai nos fornecer algo. Então, se você quer que ele te forneça alguma coisa, você vai usar como saída. Agora, se você quer que ele receba alguma coisa, você tem que utilizar ele como entrada, que ele vai receber uma informação. Então, no caso dos LEDs, a gente quer que os LEDs acendam, então a gente quer que os LEDs recebam alguma coisa. Então, para isso, nossos pinos eles têm que funcionar como saída. Para eles funcionarem como saída, depois a gente vai definir lá na programação dele que eles vão ser saída. Mas vocês têm que saber para que vocês querem que eles funcionem. Funcionando como saída, mas lembrando que a gente quer que os LEDs funcionem como recebam pinos que funcionam como saída, porque a gente quer que eles recebam alguma coisa. Então, a gente pode conectar qualquer um deles, vocês podem escolher. E depois, na programação, a gente vai definir que esse pino vai ser conectado. Daí, vocês vão conectar ele na outra perninha, que não está conectada ao resistor. Vocês podem conectar assim. E esses aqui eu vou colocar em vermelho. Bom, e nós podemos pegar o outro, conectar aqui. Vermelho também. Pronto. Agora, nós temos que lembrar depois, para a gente poder programar, que o pino 11 e o pino 9, eles são saídas. Eles estão funcionando como saídas para os nossos LEDs. Nós vamos agora conectar o nosso botão. O nosso botão, a gente quer que quando a gente aperte esse botão, os LEDs liguem. Ou quando a gente aperte esse botão, os LEDs apaguem. Então, a gente quer que ele forneça uma informação para o Arduino, dizendo que é para ligar ou desligar os LEDs. Como a gente quer que ele forneça uma informação, então a gente não quer que ele esteja recebendo alguma coisa. Então, ele vai funcionar como entrada. A gente quer que ele leia uma informação, que seria a informação de apertar ou não o botão, e por isso ele vai funcionar como entrada. Então, vocês vão escolher qualquer um desses pinos ali digitais do Arduino, e depois lá vocês vão definir ele como entrada. Por padrão, todos esses pinos do Arduino já são entradas, mas lá na programação é melhor colocar para ficar melhor explicado que ele é uma entrada. Mas se tu não colocar também vai funcionar, porque todos esses pinos por padrão funcionam como entradas. Então, vocês vão pegar qualquer um desses pinos, eu vou pegar o pino 4, e vocês vão ligar no nosso botão. Aqui. Esse aqui vamos colocar como laranja. Além disso, o nosso botão, como eu falei antes, ele precisa de uma alimentação de 5 volts. Essa alimentação é feita, lembra quando eu expliquei os pinos de saída aqui, que são os pinos de alimentação e tudo mais, os power. Aqui nós temos
uma dessas saídas, que é a saída de 5 volts. Nós vamos utilizar ela para alimentar o nosso botão. Então, nós podemos pegar ela aqui e levar até ele. Conectar aqui. Pronto. Bom, agora nós já temos o nosso circuito conectado. Todos os nossos botões estão conectados, os nossos LEDs estão conectados. E esse é o nosso circuitinho, basicamente. Nós temos os nossos resistores conectados aos terras e conectados aos nossos LEDs. Os nossos LEDs estão conectados a botões que devem funcionar como saída, a pinos que devem funcionar como saída, e o nosso botão está conectado a um pino que deve funcionar como entrada. E agora, para a gente poder dizer que esses pinos têm que funcionar como saída ou que eles têm que funcionar como entrada, nós vamos para a programação. Mas como nosso vídeo já está muito longo, nós vamos parar por aqui e a programação vai ficar para a próxima aula, que vai ser postada nessa semana. Então, eu agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem nos enviar e-mail perguntando. Era isso, obrigado, tchau, tchau.